Há momentos na vida em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de som e se torna uma linguagem, uma escolha, uma postura e talvez uma das mais poderosas formas de se impor. A maioria das pessoas gasta energia demais tentando se explicar, tentando convencer os outros de quem são, do que valem, do que merecem. Falam alto, se defendem, tentam provar o tempo inteiro que tem razão. Mas quem realmente se conhece já não precisa gritar, porque entendeu algo simples, porém raro. O silêncio é o escudo dos fortes. Viktor Frankl, sobrevivente do horror dos campos de concentração nazistas e autor da obra que transformou milhões de vidas, Em Busca de Sentido, deixou um ensinamento que poucos perceberam. Quando você descobre o verdadeiro propósito da sua existência, o mundo externo deixa de ser o seu juiz. E é justamente nesse momento que as pessoas começam, pela primeira vez, a te olhar diferente, a te respeitar, a te levar a sério. Não é coincidência, é consequência. Enquanto muitos ainda estão presos à necessidade de aprovação, você, em silêncio, começa a construir um outro tipo de força. Uma força que não depende de plateia, que não se alimenta de aplausos, que não se abala com críticas. E essa força não nasce da arrogância, mas da lucidez, do autoconhecimento, do momento exato em que você para de tentar convencer os outros e decide, enfim, viver de acordo com aquilo que já sabe internamente. Mas por que isso incomoda tanto? Porque o mundo está acostumado com barulho, com quem pede atenção, com quem implora por reconhecimento. Quando alguém se cala e, ao mesmo tempo, começa a agir com convicção, cria um desconforto. E esse desconforto é o primeiro sinal de que as pessoas ao redor estão percebendo. Ali há algo que não se dobra, que não se corrompe, que não depende da aprovação externa. E isso é assustador para quem nunca teve coragem de fazer o mesmo. Frankl entendia que o ser humano é movido por sentido, não por prazer, nem por poder, mas por um chamado interno. Quando esse sentido é encontrado, o comportamento muda. A urgência de provar algo desaparece, e no lugar disso, nasce uma tranquilidade profunda, uma firmeza silenciosa que não precisa ser dita. Ela é sentida, e é nesse ponto que você precisa se perguntar: quantas vezes você tentou se explicar para quem nunca quis realmente te entender? Quantas vezes esperou o reconhecimento de pessoas que só sabiam apontar seus defeitos? Quantas vezes se esvaziou tentando ser levado a sério, quando no fundo nem você acreditava totalmente no seu valor? A resposta que você procura não está em mais esforço para agradar, está em menos fala e mais presença. Pessoas sérias não precisam declarar sua seriedade. Pessoas fortes não precisam provar sua força. E aqueles que descobriram quem são não gastam energia tentando convencer o mundo disso. Eles apenas vivem. E ao viverem com propósito, o mundo se cala. O silêncio é um código que poucos entendem. Quando você começa a mudar por dentro e não avisa ninguém, os resultados falam por si. Quando você para de se defender e, em vez disso, começa a agir com clareza, sua energia muda, sua postura muda. E mesmo sem dizer uma palavra, você passa a ser notado. Mas não de forma superficial, não por aparência ou performance. Você começa a ser percebido por quem realmente é. E nesse ponto, algo mágico acontece. Quem ria de você começa a te evitar. Quem te ignorava começa a observar. Quem te subestimava começa a recuar. Porque o silêncio, quando sustentado com propósito, impõe mais respeito do que 1000 palavras. É exatamente por isso que Viktor Frankl dizia que a liberdade interior é a última das liberdades humanas. Quando você a conquista, ninguém mais pode te prender. E essa liberdade não precisa ser anunciada. Basta ser vivida, basta se recusar a se explicar para quem já decidiu te julgar. Basta parar de gastar sua vida tentando ser entendido por quem nunca te enxergou de verdade. E isso começa com uma decisão. A decisão de se calar onde antes você gritava. A decisão de seguir onde antes você implorava para ser aceito.
A decisão de crescer sem alarde, de mudar em segredo, de construir um novo eu longe dos olhos que te desprezaram. Não como vingança, mas como libertação. Porque há uma grandeza que só floresce no silêncio. Ela nasce quando você entende que respeito não se exige. Se impõe sem precisar levantar a voz. Quando você para de justificar suas escolhas e começa a bancá-las. Quando seus passos começam a ser guiados, não pelo medo de ser julgado, mas pela clareza de quem descobriu para que está aqui. E isso muda tudo. Existem mudanças que não precisam ser divulgadas. Elas simplesmente acontecem. E quando acontecem, mudam tudo ao redor. Porque quando uma pessoa muda de verdade, a vibração dela muda. O ritmo da fala muda. O olhar fica mais firme. Os gestos ficam mais calmos. O corpo deixa de se curvar. E o que antes era dúvida, vira clareza. Mas o mais interessante é que, quando isso acontece, o mundo sente. E essa percepção é silenciosa. Não precisa de anúncio. Você já percebeu que as pessoas que mais são levadas a sério não são as que falam mais alto, mas as que falam menos. E melhor, não são as que buscam aceitação, mas as que sustentam seus valores mesmo diante do silêncio dos outros? Viktor Frankl tinha uma compreensão profunda disso. Ele sabia que há uma diferença imensa entre viver para provar algo aos outros e viver para honrar um propósito maior. Quem está no primeiro grupo se desgasta. Quem está no segundo se eleva. Porque quando você entende o seu papel, não há mais necessidade de explicação. E esse é o segredo que transforma a forma como os outros te veem. Quando você muda em silêncio, o impacto é maior. Porque silêncio verdadeiro não é ausência de palavras. É presença de essência. É você aparecer menos, mas significar mais. É falar menos, mas quando fala, todos prestam atenção. É não se justificar e, mesmo assim, ninguém ousar questionar. Porque sua energia, sua postura, seu foco, tudo comunica com mais força do que qualquer discurso. Esse é o ponto em que sua autoridade deixa de ser imposta e passa a ser percebida. E aqui está uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas não quer que você mude. Elas preferem você no papel de coadjuvante, de quem explica demais, cede demais, se desculpa por tudo. Porque enquanto você continua nesse lugar, elas se sentem no controle. Mas quando você se cala e começa a se afastar em silêncio, algo quebra. Elas sentem que estão perdendo o poder sobre você. E isso assusta. Por isso, quando você começa a se transformar, pode esperar reações. Vai ouvir comentários maldosos, vai sentir olhares estranhos, vai perceber tentativas de manipulação emocional. Tudo isso é reação ao seu silêncio, ao seu novo comportamento. Porque o mundo, acostumado ao seu eu antigo, não sabe lidar com sua nova postura. E você precisa estar preparado para isso, porque vai doer no começo. Vai doer não se justificar. Vai doer não responder provocações. Vai doer não correr atrás de quem se afasta. Vai doer ver pessoas te tratando com frieza só porque você não está mais disponível como antes. Mas essa dor é o preço da liberdade. Viktor Frankl falava sobre isso com outra roupagem. Ele dizia que quem tem um porquê forte o bastante é capaz de suportar qualquer como. Ou seja, quando você entende profundamente o porquê está fazendo o que faz, mesmo em silêncio, nada do que vier de fora te abala com a mesma força de antes. Porque agora você tem uma direção. E quem tem direção não se perde em desrespeitos. É nesse momento que você deixa de ser um alvo fácil. Porque suas respostas deixam de ser emocionais. Você não precisa mais atacar, justificar, nem correr atrás. Seu silêncio se torna estratégico. Sua ausência se torna mensagem. Sua postura vira proteção. E o mais bonito? Você começa a se sentir inteiro. O respeito dos outros se torna consequência do seu respeito próprio. Você para de exigir que o mundo veja seu valor, porque agora você vê. E isso basta. Aliás, essa é a grande chave. Quem se leva a sério, automaticamente passa a ser levado a sério pelos outros. Não é um truque.
É uma verdade, uma energia que se impõe, um magnetismo que nasce do equilíbrio interno, da decisão de não mais se curvar ao que diminui, do compromisso de não mais se calar diante do que fere, mas também de não mais se gastar tentando mudar quem não quer enxergar. E aí entra outro ponto crucial. Nem todo mundo precisa te compreender. Nem todo mundo vai te validar. E tudo bem. Você não foi feito para agradar. Você foi feito para ser inteiro. Quem tenta ser compreendido por todos termina se perdendo de si mesmo. E Viktor Frankl sabia disso quando disse que o ser humano é impulsionado por uma necessidade de sentido, não de aprovação. Ou seja, o que te faz seguir em frente não é ser amado por todos, mas estar alinhado com aquilo que sua consciência mais profunda sabe que é o certo. E esse alinhamento é silencioso. Quando ele acontece, você começa a andar diferente. Não no corpo, mas na alma. Você sente quando algo já não te serve mais. E sem precisar fazer escândalo, apenas se afasta. Você sente quando alguém não te valoriza. E sem bater a porta, simplesmente não volta. Você percebe que pode continuar sendo gentil, mas sem mais se humilhar. Que pode continuar sendo sensível, mas sem mais se justificar. Que pode continuar sendo presente, mas só onde sua presença é respeitada. Isso é maturidade, isso é força, isso é liberdade. E quem observa de fora sente esse novo peso, essa nova densidade em sua presença. Você não está mais tentando provar, está apenas sendo. Não está mais disputando espaço, está apenas ocupando o seu. Não está mais discutindo para convencer, está apenas caminhando na direção que faz sentido. E esse caminhar, mesmo em silêncio, impõe respeito. Mas atenção, essa mudança assusta até você mesmo, porque ela te tira da zona de conforto. Ela te obriga a lidar com perdas. Perder a necessidade de agradar. Perder vínculos com pessoas que só estavam por conveniência. Perder o papel de coitado ou incompreendido. Porque agora você está inteiro, está consciente. E com essa consciência, não tem mais como voltar atrás. É como enxergar o mundo com outros olhos. Pessoas que antes te manipulavam, agora soam vazias. Situações que antes te afetavam, agora não fazem sentido. E o mais importante, lugares onde antes você era humilhado, agora parecem pequenos demais para quem você se tornou. Tudo isso em silêncio, sem alarde, sem postagens, sem indiretas, só presença. E isso é o que mais impõe respeito hoje em dia. Porque enquanto todo mundo tenta ser visto, quem tem algo real simplesmente é. E com o tempo, você começa a perceber quem está no mesmo nível de consciência. São pessoas que não gritam, não mendigam atenção, não disputam ego. São calmas, mas firmes. São gentis, mas impenetráveis. São discretas, mas marcantes. São aquelas que entenderam que o respeito começa no próprio silêncio. No silêncio de quem não mais tolera o que machuca. No silêncio de quem não participa mais de teatros emocionais. No silêncio de quem escolheu parar de correr atrás e começou a caminhar com propósito. Frankl chamava isso de autotranscendência, a capacidade de sair de si para cumprir algo maior. E quem entra nesse estado não tem mais tempo a perder com pequenas guerras de vaidade. Seu foco está em algo mais elevado, algo que vale o silêncio. Porque no fim, o verdadeiro respeito não é dado. Ele é conquistado. E não pela força das palavras, mas pela coerência entre o que se pensa, se sente e se vive. Pela integridade com que você segue firme, mesmo quando ninguém está olhando. Pela paz que você carrega mesmo diante do caos. E isso, ninguém pode tirar de você. Chega uma fase da vida em que o barulho cansa, a exposição pesa, a tentativa de explicar quem você é para quem já formou opinião cega deixa de fazer sentido. E nesse ponto, nasce uma liberdade nova, a de viver para dentro, não para fora. É nesse território silencioso que o respeito verdadeiro começa, porque quando alguém para de se explicar,
Algo dentro dessa pessoa amadureceu. O tempo das justificativas passou. O tempo do convencimento terminou. Agora é tempo de presença, de decisão, de posicionamento. Sem gritos, sem performance, apenas coerência. E essa coerência se torna tão nítida que incomoda, porque você já não reage com desespero, mas com calma. Já não se defende com raiva, mas com clareza. Já não se curva para ser aceito, porque entendeu que o respeito que realmente importa é aquele que nasce da sua postura, não da sua tentativa de agradar. Muitas pessoas confundem silêncio com passividade. Acham que estar calado é sinal de fraqueza, mas a verdade é o oposto. O silêncio consciente é um escudo, uma fortaleza invisível, um gesto de quem já não precisa da plateia para validar o que sabe por dentro. Viktor Frankl compreendia isso com profundidade. Ele via o silêncio não como fuga, mas como escolha. Um espaço de reflexão, de força interior, de sobrevivência psíquica. Para ele, quem é capaz de se manter firme em silêncio diante da pressão está em um nível de consciência muito além do comum. E talvez por isso, pessoas silenciosas sejam tão respeitadas ou tão temidas, porque elas não revelam suas cartas. Não se apressam em se justificar, não cedem ao jogo da vaidade. Elas apenas são. E nessa presença firme e silenciosa, provocam a reflexão de quem está ao redor. Por que essa pessoa não precisa provar nada? Por que ela está tão calma enquanto todos estão perdidos, tentando chamar atenção? A resposta é simples. Ela já não está tentando vencer os outros. Está apenas vencendo a si mesma. E vencer a si mesmo é o maior de todos os triunfos. É quando você domina sua impulsividade, sua carência, seu medo de ser rejeitado. Quando você não precisa mais gritar por atenção, porque aprendeu a dar atenção a si mesmo. Quando entende que nem tudo merece resposta, nem toda provocação merece reação, nem toda ausência merece ser preenchida. Esse tipo de silêncio é ativo, transformador. Ele não cala por fraqueza, cala por sabedoria. E é aí que o jogo muda. Porque enquanto os outros estão ocupados tentando manter máscaras, você está construindo raízes. Enquanto muitos vivem de aparência, você está investindo em essência. Enquanto o mundo grita, "me vejam", você caminha dizendo internamente, "eu sei quem sou". E esse saber não precisa de holofote. É por isso que, muitas vezes, quando você se retira em silêncio, as pessoas começam a sentir sua ausência com mais intensidade do que nunca sentiram sua presença. Porque antes, você estava ali demais, disponível demais, explicando demais, cuidando demais. Agora sua ausência é sua mensagem, sua distância é sua proteção, seu silêncio é seu escudo. E ele fala alto. Viktor Frankl sabia que um ser humano que encontrou um sentido profundo para a sua vida carrega uma autoridade que não vem da força, mas da lucidez. Não vem do domínio sobre os outros, mas do domínio sobre si. E essa autoridade é a única que não pode ser destruída por críticas, ignorada por desprezos ou derrubada por rejeições. Ela é sólida e silenciosa. Mas não se engane, esse processo exige dor. É doloroso não responder. É difícil não revidar. É incômodo se afastar de quem ainda te confunde com a versão antiga. Mas a verdade é que sua evolução nunca será compreendida por quem insiste em te ver por olhos antigos. E por isso, o silêncio se torna necessário. Ele cria espaço para que a nova versão de você se revele sem precisar de justificativa. Porque quando a alma amadurece, as palavras diminuem. Você não quer mais convencer, só quer viver com coerência. Não quer mais provar seu valor, só quer andar em paz com ele. Não quer mais se explicar, só quer ocupar o lugar que já é seu por merecimento. E o mais curioso, quando você faz isso, tudo muda. As conversas mudam, as relações mudam, os lugares mudam, porque você muda. E ao mudar, você para de se encaixar onde antes se esforçava tanto para caber. E isso pode te deixar solitário por um tempo. Mas não é uma solidão ruim.
É uma solidão fértil, um silêncio que cura, um recolhimento que te reconstrói. Frankl dizia que o homem pode suportar qualquer coisa se encontrar um sentido. E esse sentido, muitas vezes, só aparece no silêncio. É no silêncio que você ouve seus verdadeiros desejos. É no silêncio que você percebe o que nunca fez sentido, mas que você tolerava por medo. É no silêncio que sua essência, sufocada há anos, finalmente volta a respirar. E esse resgate impõe respeito. Você não se impõe mais com argumentos, mas com postura. Não exige mais atenção, mas atrai com presença. Não cobra mais valorização, mas transborda a autoestima. Porque agora, você não depende mais de ninguém para se sentir inteiro. E pessoas inteiras incomodam. Incomodam porque não se dobram, porque não são manipuláveis, porque não se vendem por aprovação, porque não reagem ao caos. Elas observam, elas filtram, elas decidem. E quando falam, cada palavra tem peso, porque não estão falando para convencer, estão apenas expressando sua verdade. E verdade, quando vem de dentro, não precisa de volume, precisa de convicção. Viktor Frankl sobreviveu à desumanidade do mundo sem perder sua dignidade. Ele mostrou que mesmo em meio ao caos, há uma escolha, a de não deixar que o mundo te corrompa por dentro. E essa escolha é silenciosa. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas ela muda tudo. É por isso que quem aprendeu a viver em silêncio, com sentido, já não se perturba com o barulho do mundo. E se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo esse chamado, de parar de gritar, de se expor, de tentar ser levado a sério. E em vez disso, apenas viver de maneira tão firme, tão verdadeira, tão fiel ao seu propósito, que o mundo inteiro se encarregue de te observar em silêncio. Porque respeito de verdade não se exige. Ele é despertado, não pelo grito, mas pela coerência, não pela justificativa, mas pela consistência, não pela vitimização, mas pela transformação silenciosa de quem decidiu parar de pedir e começou, finalmente, a ser. Quem está focado no propósito não tem tempo para debate inútil. Quem está em construção não se distrai com fofocas, críticas ou provocações. Quem entendeu o valor do silêncio não precisa mais buscar palco. Ele se tornou o palco. Porque tudo o que faz, mesmo em silêncio, tem impacto. Mesmo sem gritar, sua presença é percebida. Mesmo sem tentar agradar, ele é respeitado. Mas atenção, isso não significa se esconder. Não significa se reprimir. Significa escolher cuidadosamente quando e onde colocar sua energia. Significa deixar que suas ações falem antes das suas palavras. Significa perceber que a força mais temida é aquela que não precisa se anunciar. Pessoas vazias fazem barulho. Pessoas plenas fazem silêncio. E talvez esse seja o maior desafio dos nossos tempos. Parar de viver para provar algo e começar a viver para ser algo. Não por reconhecimento, mas por integridade, por fidelidade a si mesmo, por respeito à própria jornada. Frankl sobreviveu aos horrores do Holocausto sem perder o senso de propósito. Enquanto muitos gritavam por justiça ou se entregavam ao desespero, ele fez do silêncio uma arma de resistência. Fez da reflexão sua forma de sobrevivência e deixou para o mundo uma lição que continua sendo ignorada. O sentido da vida não precisa ser explicado. Ele precisa ser vivido. Se você quer que te levem a sério, pare de tentar ser levado. Há uma transformação silenciosa que acontece dentro de quem decide parar de viver à espera de reconhecimento. Não é imediata, não é confortável, mas é definitiva. E quem passa por ela nunca mais volta a ser o mesmo, porque algo muda para sempre. A fonte de onde se busca valor. Enquanto você ainda espera que alguém diga, agora sim, você merece respeito, está preso. Mas quando você olha no espelho e pensa, com calma e firmeza, eu sei quem sou, mesmo que ninguém entenda. É ali que tudo começa. É esse ponto de virada silencioso, interno, invisível aos olhos, que Viktor Frankl chamaria de encontro com o sentido.
Esse sentido não é uma meta grandiosa, não é fama, status, nem aplausos. É a certeza de que o que você faz tem coerência com o que você sente. É o alinhamento entre pensamento, ação e consciência. E quem encontra esse alinhamento começa a emanar uma energia difícil de ignorar. As pessoas percebem, mesmo que não saibam explicar. Elas sentem sua presença chegando antes da sua voz. Elas notam que você está diferente, mesmo que não saibam o motivo. Algumas se afastam, outras tentam te testar, e umas poucas começam a te respeitar de verdade, porque você já não precisa provar, já não precisa implorar, já não se dobra para caber. Você apenas é, e isso impõe uma autoridade silenciosa que nenhuma estratégia externa pode simular. Mas atenção, o mundo tem pavor de quem não depende dele para existir. Pessoas autênticas, silenciosas e conscientes são um espelho que incomoda. Elas revelam, sem intenção, a superficialidade de quem vive só para aparentar, a carência de quem vive para agradar e o desespero de quem vive para ser notado. Por isso, prepare-se. Quando você para de gritar, o mundo grita mais alto, tentando te provocar, te tirar do centro, te arrastar de volta para o barulho. Mas aí entra o poder da disciplina emocional. Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que reside a nossa liberdade de escolher. Quem vive em silêncio profundo com sua consciência sabe esperar esse espaço. Não reage no impulso. Não se explica no calor da emoção. Observa, escolhe e responde apenas quando vale a pena. E quando não vale, apenas se cala. Mas é um silêncio que não consente. Apenas recusa se desgastar. Esse é o maior sinal de maturidade. Parar de colocar sua energia onde não existe reciprocidade. Parar de tentar ser entendido por quem não quer compreender. Parar de lutar por um lugar em mesas onde sua presença nunca foi respeitada. Silenciar é muitas vezes a única forma de dizer, aqui não mais. E é nesse silêncio que você se reconstrói. Começa a se olhar com outros olhos. Começa a perceber seus próprios limites, seus próprios valores, suas próprias feridas e, finalmente, suas próprias forças. Porque quando você para de gritar para o mundo, começa a ouvir a si mesmo. E o que ouve é transformador. Você percebe o quanto se traiu tentando agradar, o quanto se calou por medo e o quanto gritou por insegurança. Mas agora, o silêncio não é medo nem ausência. É escolha, é presença, é dignidade. A dignidade de quem já não precisa ser aceito, porque já se aceitou. A dignidade de quem já não precisa convencer ninguém, porque já se convenceu. A dignidade de quem já não vive para ser ouvido, porque agora se escuta com atenção. E quando essa escuta acontece, nasce uma confiança nova, uma força que não vem do ego, mas da alma. Uma confiança que não precisa ser validada, porque é sentida, que não precisa de palco, porque é sustentada no cotidiano, que não depende de performance, porque está ancorada em verdade. Frankl enxergava isso com clareza. Ele via que as pessoas que mais sofriam eram aquelas que haviam perdido a conexão com seu propósito, que viviam apenas reagindo aos estímulos externos, como folhas ao vento, sem raízes, sem sentido. E é por isso que ele insistia. O ser humano é capaz de suportar qualquer sofrimento se encontrar um sentido para isso. E o silêncio é o lugar onde esse sentido aparece. Não nos gritos, não nos aplausos, não nas redes sociais, mas na quietude das decisões conscientes, no cotidiano sem plateia, nos passos que ninguém vê, nas recusas que ninguém aplaude, nos limites que ninguém respeita, mas que você aprendeu a sustentar mesmo assim. E aí, algo mágico acontece. Você começa a se sentir confortável na sua própria companhia. Começa a valorizar a paz mais do que a razão. Começa a escolher com quem falar e com quem calar. Começa a perceber que não precisa estar em todos os lugares, nem ser aceito por todos. Só precisa ser inteiro onde está.
E isso é mais raro do que parece, porque o mundo está cheio de pessoas fragmentadas, tentando convencer os outros de que são fortes, cheio de barulho vazio, de discursos sem raiz, de posturas sem verdade. Mas quem é inteiro não precisa disso. Quem é inteiro vive em silêncio, mas um silêncio denso, forte, respeitável. E o mundo percebe. Pessoas que antes te tratavam como nada, agora pisam com cuidado ao seu redor. Não porque você se impôs com violência, mas porque se sustentou com verdade. Pessoas que antes te ignoravam, agora medem as palavras. Não porque você as enfrentou, mas porque se retirou. Pessoas que antes zombavam de você, agora observam, em silêncio, o quanto você cresceu sem pedir licença. É isso que Frankl chamaria de testemunhar o próprio sentido. Porque quando você decide viver com propósito, mesmo no silêncio, a vida responde. Responde com conexões mais verdadeiras, com oportunidades que não exigem que você se violente para caber, com espaços que te recebem inteiro, e não apenas a parte que os outros querem. E, acima de tudo, responde com uma paz que não tem preço. Uma paz que nasce da integridade. E essa paz é o que o mundo mais respeita. Mais do que beleza, mais do que fama, mais do que dinheiro. Porque paz não se compra, se constrói no silêncio, no limite, na firmeza de quem decidiu não mais mendigar valor, mas viver como quem sabe que é valioso. Por isso, se quer que te levem a sério, comece por onde ninguém vai ver, no silêncio das suas decisões. Decida parar de se expor para quem nunca te escutou. Decida se afastar de quem não respeita seus limites. Decida construir uma vida que te sustente mesmo quando ninguém aplaudir. Decida ser fiel ao que você sente, mesmo que isso custe aplausos. Decida, enfim, se tornar tão firme por dentro que o mundo inteiro precise te respeitar, mesmo sem entender. Porque quando o silêncio é cheio de verdade, ele vira presença. E presença verdadeira é impossível de ser ignorada. E comece, em silêncio, a se tornar alguém impossível de ser ignorado. A grande mudança começa quando você deixa de reagir e passa a existir com firmeza. Quando troca a necessidade de aceitação pela decisão de ser inteiro. Quando transforma o silêncio em presença e a presença em respeito. Esse é o verdadeiro caminho. E ele não precisa de aplausos. Precisa apenas de coragem. Em um mundo que premia o barulho, a superficialidade e a pressa, viver em silêncio com propósito é um ato de rebeldia. É desafiar o padrão, virar as costas para o teatro social e escolher um caminho mais profundo, mais honesto, mais transformador. É andar pela contramão do imediatismo e, com calma, construir algo sólido, por dentro. E esse algo, aos poucos, começa a ser percebido. Não porque você mostra, mas porque você é. E esse ser, essa presença, essa integridade silenciosa, é o que Viktor Frankl reconhecia como a maior conquista humana. A liberdade interior. A liberdade de não mais depender do mundo para sentir valor. A liberdade de não mais mendigar atenção, reconhecimento, afeto. A liberdade de estar em paz, mesmo quando tudo fora está em caos. Mas essa liberdade exige escolhas, e todas elas silenciosas. Escolher calar diante da provocação. Escolher não reagir à injustiça da maneira que esperam. Escolher se retirar onde antes você implorava para ficar. Escolher se reconstruir sem precisar anunciar. Escolher crescer sem buscar aplausos. Escolher ser inteiro, mesmo sozinho. E essas escolhas constroem um tipo de respeito que não é barulhento, mas é inabalável. Porque o respeito que vem do silêncio não depende de quem ouve. Depende apenas de quem sustenta. Ele é interno, firme, real. Mas há um detalhe importante que quase ninguém entende. Ser respeitado não significa ser temido, nem controlar os outros. Ser respeitado é ser percebido como alguém que sabe quem é e que não se vende, não se perde, não se curva. E isso é raro.
É por isso que, quando você se posiciona sem gritar, as pessoas te olham diferente. Quando você diz não com calma, mas com firmeza, ninguém ousa insistir. Quando você sai de cena sem fazer drama, mas com dignidade, até quem duvidava de você começa a pensar duas vezes. Porque respeito de verdade se constrói nos bastidores, no cotidiano, nas decisões que ninguém vê, nas pequenas atitudes que parecem insignificantes, mas que, com o tempo, revelam sua força. Frankl dizia que o ser humano não está em busca de felicidade, mas de sentido. E quem vive com sentido, vive com dignidade, mesmo em silêncio, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem plateia. E é esse tipo de dignidade que atrai respeito, porque é real. E por isso, hoje, talvez seja o momento de fazer uma escolha. A escolha de parar de correr atrás de quem não te leva a sério e começar a levar a sério quem você está se tornando. A escolha de deixar o barulho para trás e mergulhar no silêncio fértil da sua transformação. A escolha de abandonar os papéis que te diminuem e viver de acordo com aquilo que, em silêncio, sua alma já sabe que é o certo. Você já não precisa se justificar. Você já não precisa se comparar. Você já não precisa se diminuir. Você já não precisa se esconder. Porque agora você entendeu. Ser levado a sério pelos outros é uma consequência de se levar a sério primeiro. E se levar a sério é respeitar seu tempo, cuidar da sua energia, estabelecer limites com firmeza, escolher onde estar e com quem, viver com integridade mesmo quando ninguém está vendo. É viver de forma tão verdadeira que até o silêncio vira mensagem, que até o afastamento vira proteção, que até a recusa vira cura. Porque quando você começa a mudar em silêncio, tudo em volta começa a se reorganizar. O que não combina mais cai. O que não soma se afasta. O que não respeita se revela. Mas o que for verdadeiro permanece. E permanece porque sente, porque reconhece, porque respeita quem você está se tornando. Então, se quer que te levem a sério, pare agora mesmo de gritar. Pare de se expor para ser visto. Pare de se justificar para ser compreendido. Pare de se forçar para ser aceito. E comece a fazer exatamente o oposto. Silencie para escutar sua própria verdade. Recue para observar com clareza. Reconstrua sem alarde. Cresça sem mostrar. Apareça apenas quando sua presença for impossível de ignorar. E isso vai acontecer. Porque a presença de quem se conhece é magnética. A postura de quem se respeita impõe limites naturalmente. E o silêncio de quem tem clareza vale mais do que 1000 discursos de quem vive perdido. Viktor Frankl sabia que a dor era inevitável, mas que o sofrimento poderia ter um propósito. E quando esse propósito é encontrado, tudo muda. Até o silêncio ganha sentido. Até a ausência se transforma em força. Até a renúncia vira libertação. É disso que se trata ser levado a sério. Não de impressionar, mas de ser. Não de se destacar, mas de se firmar. Não de gritar, mas de carregar uma paz tão real que o mundo inteiro sente. E respeita. Essa paz não precisa de explicação. Ela só precisa de você inteiro, de você presente, de você verdadeiro. E, acima de tudo, de você em silêncio, firme, claro, conectado com o que tem valor. Porque quando você entende quem é, o mundo não tem outra opção a não ser te levar a sério. Agora respire e siga, com presença, com integridade e com um silêncio tão poderoso que ecoe mais alto do que qualquer grito.